Oi, gente, vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência e a minha trajetória com falar em público, né? Vocês que venham aqui gravando vídeo, quem não me conhece já deve até achar estranho gravar vídeo pro YouTube. Mas pra quem não me conhece, acha, essa menina fala, por mais que você ache legal ou não meus vídeos, você fala assim, mas ela teve coragem, ela se expõe, ela fala no vídeo, ela fala com o público. Ela é assim, uma pessoa desenrolada, né? Uma pessoa extrovertida, uma pessoa que não tem problema de falar em público. Mas, gente, acreditem, eu tinha pânico, eu tinha medo de falar em público, seja lá para um público de 5 pessoas, de 100 pessoas ou de 1 milhão de pessoas. Eu não falo, na verdade não era nem que eu tinha pânico e medo, eu simplesmente não falava. E esse vídeo aqui é para compartilhar a minha experiência, compartilhar o que foi que eu fiz, né, para melhorar, para superar esse medo, para melhorar e ficar curada desse pânico de falar em público. Então é isso o assunto desse vídeo hoje. Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou começar contando pra vocês como que começou meu pânico e meu medo de falar em público, porque não é de hoje. Essa história, é velha, eu tava lá na escola, se eu não me engano, mais ou menos na 3ª série. Lembra na época que a gente tá na escola, que a gente tinha que fazer aqueles trabalhos, aquelas apresentações, e a gente segurava lá, né, o nosso cartazinho, e às vezes fazia até assim, colocava na cara, e deixava lá as pessoas só lendo porque a gente tinha vergonha de aparecer e de falar. Então toda a minha vergonha, todo o pânico, todo o medo começou nessa época. Eu me lembro até hoje que eu estava apresentando, assim, eu sempre apresentei quando eu era pequenininha os trabalhos, e como eu nunca tinha dado nada, eu não gostava, eu tinha vergonha e tudo mais, mas não era algo que chegou a ser um pânico. Até então, até esse dia que eu vou contar pra vocês, era só uma vergonha, como a maioria das pessoas tem vergonha de falar em público, né? Só que nesse dia eu lembro que a gente ia apresentar um trabalho sobre os mamíferos. Eu tava lá com o meu cartazinho segurando. E nesse dia a professora não deixou a gente ler. Porque o que a gente fazia muitas vezes, pelo menos eu quando tava lá na 3ª série, era assim que funcionava. A gente colocava no papelzinho uma colinha, precisava falar, pegava o papelzinho e lia. Só que nesse dia a professora simplesmente não deixou a gente ler. E assim, eu tinha passado o dia anterior, me lembro até hoje, gente, fazem, sei lá, mais de 20 anos. Nossa, tô ficando velha. Mas enfim, e na época a professora não deixou eu ler o papelzinho e nem ninguém ler. E eu tinha passado a noite inteira, o dia inteiro estudando. E nossa, a minha fala era bem pequenininha, mas mesmo assim eu tinha estudado, eu sabia tudo que eu precisava falar. Mas naquele momento ali, eu dei um branco tão grande no momento que chegou a minha vez de falar sobre mamíferos. Gente, faz muito tempo, eu ainda me lembro do assunto para vocês verem quanto que isso me traumatizou. Então eu fiquei tão nervosa, eu não sei o que aconteceu naquele dia, que simplesmente eu dei um branco, eu não consegui falar. Mesmo a professora não deixando, eu tava com um papelzinho na bolsa assim, né? E aí a professora falou, Amanda, pode ler. Eu peguei o papel, mas eu travei de um jeito, gente, que eu não conseguia nem ler o papel. Simples assim, eu não conseguia ler, eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer mais nada. Simplesmente eu saí assim, fiquei num canto, o resto do grupo, era em grupo o trabalho, o resto do grupo continuou apresentando, terminou. Mas, gente, a partir daquele dia começou um pânico total de falar em público. Porque assim, a sensação de estar todo mundo olhando pra você e você não conseguir falar, você dá um branco ao ponto de você não conseguir nem ler o papel, me deixou tão traumatizada, tão frustrada comigo mesma, tão envergonhada na frente das pessoas. Imagina para uma criança, né? Que nunca mais eu quis passar por aquela situação na vida. E o que eu fiz para isso? Eu pegava e simplesmente fugir de todos os trabalhos que eu tinha que apresentar. Eu fugi de qualquer coisa que tivesse que falar em público. Eu lembro que o meu lema era, eu tiro 0 na prova, mas eu não apresento. Porque nunca mais eu queria sentir aquela sensação de incapacidade, de frustração, de vergonha na frente das pessoas. Então, assim, como eu achava que todas as vezes ia acontecer a mesma coisa, eu simplesmente parei, eu não apresentava mais trabalho. Toda vez que tinha que apresentar trabalho, eu falava para a professora que podia me passar uma prova, que eu ia fazer uma prova para conseguir a nota, e simplesmente não fazia mais nenhum trabalho. A minha sorte, por um tempo, sorte entre aspas, né, que depois de um tempo, meu pai me mudou de escola e me colocou numa escola que era tão focada para o vestibular, que simplesmente não tinha trabalho, não tinha aquele esquema, sabe, vamos fazer um trabalho para compor sua nota, para complementar a nota, não tinha, era só prova, simulado de vestibular, só isso. Então, meio que da minha 8ª série, meu 3º ano, eu não tinha que apresentar trabalho. Então, eu escapei disso.
Só que quando eu cheguei na faculdade, ninguém me avisou que eu ia ter que ou melhorava, porque eu não tinha opção, não tinha essa de eu chegar lá, bater o pé e falar assim, ah, não vou apresentar trabalho, quero uma prova. Então meio que eu fui obrigada a me curar, a melhorar nesse meu pânico de falar em público. E, gente, o que acontecia toda vez que eu ia falar em público? Eu não sei você que tá vendo esse vídeo, mas comigo acontecia o seguinte, branco. Primeiro dava um branco total, e não era porque eu não estudava, gente, porque assim, quanto mais vergonha eu tinha, quanto mais desespero eu tinha, mais eu estudava justamente para suprir todo esse desespero, né? Mas eu não sei o que acontecia, dava um branco total, eu não lembrava de absolutamente nada que eu tinha estudado. Se fosse só um branco, eu li o papel e tava tudo certo, né? Mas não, gente, não era só um branco. Eu ficava branca, não era só um branco mental, eu ficava branca inteira. Eu tremia, mas eu tremia que, tipo, era visível, parecia uma vara verde. A minha mão ficava assim, ó, com papel, e a minha perna ficava tremendo também. Eu via as pessoas sentadas olhando pra mim, apresentando alguma coisa, você percebe que o público tá mais nervoso que você por te ver naquela situação. Era essa vergonha alheia que eu passava, gente. Então, assim, além do branco físico, do branco mental, da tremedeira, o meu coração, ele acelerava de um jeito que eu ficava com falta de ar. Então imagina assim, o seu coração acelerado parece que você vai morrer, a sua mente branca, você dá branco, você inteira tremendo. Eu simplesmente paralisava, gente, eu não conseguia falar, não adiantava nem falar normal, nem ler, nem nada. Então era um pânico nesse nível assim, sabe? Eu lembro que no primeiro trabalho que eu tive que apresentar na faculdade, depois de alguns anos, né, como eu falei pra vocês na minha última escola, que eu não precisava apresentar trabalho, o meu primeiro trabalho na faculdade, gente, vocês não estão entendendo, eu lembro até hoje, eu fiz Direito, a minha primeira faculdade foi Direito, e era uma matéria, História do Direito, e eu precisava apresentar eu não lembro o assunto especificamente, mas eu precisava contar alguma história de algum autor, uma coisa assim. Eu lembro que deu um branco total em mim. E assim, só que eu já era um pouco mais velha, né? Então o que eu fiz? Eu tava tremendo inteira, minha mão tremia, tudo tremia, as pessoas estavam vendo, mas eu tinha que falar alguma coisa. Como eu não lembrei nada, gente, eu inventei tudo. Eu inventei tudo sobre a história daquele autor. Mas também, como ninguém sabia, ninguém percebeu que eu tinha inventado tudo. As pessoas só perceberam assim, que eu tava muito nervosa, mas não sabia que eu tava falando tudo errado, mas de fato eu falei tudo errado. Porque apesar de eu ter estudado muito nos dias anteriores e tudo mais, simplesmente deu um branco, gente. E depois daquele dia que eu vi que... Porque quando eu era criança, eu bati o pé e falei assim, não apresento, dê no que der, não vou apresentar. Mas depois que eu cresci, que eu cheguei na faculdade, que eu vi que eu não tinha jeito, se eu quisesse me dar bem profissionalmente, pessoalmente, de todas as formas, eu precisava superar isso. Então, depois dessa minha primeira experiência com essa matéria de História do Direito, que eu tive que inventar tudo, que eu fiquei branca, que eu tremi, que eu achei que eu ia desmaiar, eu falei, não, chega, eu preciso fazer alguma coisa para que isso não aconteça mais. E eu vou contar um pouquinho para vocês como foi essa minha jornada e como que hoje eu consigo falar em público. Gente, se você perguntar para mim assim, hoje você fala em público de boa, você não fica nervosa, você fica pessoa super extrovertida, super comunicativa, não tem nervoso nenhum, zero timidez, zero nervosismo? Não, gente, não é assim. Lógico, hoje eu tenho um nervoso normal, uma timidez normal. Eu lembro que um dia eu perguntei para uma pessoa que eu conheço, que era um grande palestrante, que falava com muitas pessoas, e eu falei assim para ele, nossa, você já tem muitos anos, né, que você dá palestras, que você fala para muitas pessoas, como que é? Você ainda tem um frio na barriga? Você ainda fica nervoso? Aí ele falou, fico. Eu acho que no dia que eu não ficar mais, provavelmente eu não vou estar mais fazendo isso. Então, assim, zero, dizer pra você que você vai ficar zero nervosismo, zero, tipo 000, eu acredito que não, porque você está se expondo, você está numa situação que tem um monte de pessoas te olhando e que você precisa passar uma mensagem geralmente, né? Mas existe um nível de nervosismo e de timidez, talvez, eu não sei nem se seria timidez a melhor palavra, mas eu acho que pode ser de nervosismo, de ansiedade, talvez, normal. Sabe aquele friozinho na barriga? Nossa, vou subir no palco agora, vou precisar falar. E dá aquele frio na barriga nos primeiros segundinhos, no primeiro minuto, depois você vai, ó, e flui naturalmente, você já fica tranquilo, você já fica confortável e você já fica como se estivesse em casa. Mas mesmo quando a pessoa chega nesse nível, né, a pessoa nos primeiros segundos, naquele momento que a gente vai entrar e começar a falar, a gente ainda tem um friozinho na barriga, que é normal, mas que não é um pânico, um medo, no sentido de que te paralisa, sabe?
E eu vou contar um pouquinho, né, de como que eu consegui superar esse pânico de falar em público. Mas para esse vídeo não ficar muito grande, o que eu vou fazer? Eu vou dar a primeira dica, como que eu comecei a me curar de tudo isso, qual foi a minha estratégia, e depois eu vou dando outras dicas, tá? Qual foi a primeira coisa, gente, que eu fiz no dia que eu resolvi? Eu não quero mais nunca na minha vida passar por isso. Eu falei, cara, eu não quero, eu preciso superar isso. Se eu quiser me dar bem na minha vida, em todos os aspectos, eu preciso superar isso. Nem que eu tenha medo, mas eu vou com medo mesmo. O que que eu fiz? Qual foi o primeiro passo? Eu fui lá e anotei tudo o que acontecia comigo na hora. Eu anotei assim, ó, me dá branco, o coração acelera, a boca fica seca, a minha mão treme, a minha perna treme, a minha pressão cai, eu fico como se fosse desmaiar, eu me paraliso, eu não consigo falar. Enfim, eu fiz uma lista, tudo que acontecia comigo na hora que eu ia falar em público, exatamente tudo. E aí o que que eu fiz depois disso? Eu pensei assim, eu vou trabalhar um sintoma de cada vez. Então, eu coloquei algumas metas pra mim. E qual foi a primeira meta de todas que eu fiz? Eu não quero dar branco, eu não quero ter branco e esquecer de tudo que eu estudei. Por que que acontecia? Se eu tivesse tremendo, a gente consegue falar, né? Eu tô aqui tremendo, pessoal, então, porque não sei o que, tô tremendo, mas eu tô falando. Se eu tô branca, mas eu tô falando. Se o meu coração não tá acelerado, às vezes quem tá sentado nem tá percebendo, talvez só pelo tom da voz e tal, mas você consegue passar a sua mensagem. Tremendo ou não, branco ou não, enfim. Mas o branco mental pra mim era o pior, porque eu não conseguia, gente, ler. Era, tipo, muito absurdo, sabe? Então eu falei assim, primeira coisa que eu vou focar, minha primeira meta é controlar a minha mente pra não ter branco, e aí eu vou conseguir apresentar. E aos poucos eu vou trabalhando os outros sintomas. E foi assim que eu fiz, pessoal. E eu fui trabalhando uma coisa de cada vez. E acredite em mim. Não acredita não, testa, funcionou. Assim, vou dizer pra você que foi do dia pra noite, não foi do dia pra noite, mas, por exemplo, na próxima vez que eu tive que apresentar na faculdade, gente, eu me trabalhei mentalmente de uma forma que eu falei assim, eu posso tremer, meu coração pode acelerar, tudo pode acontecer, mas eu vou conseguir falar, eu não vou ter branco e não vou precisar inventar e falar tudo errado, igual tinha acontecido na matéria de História do Direito, que eu tive que inventar tudo. Gente, o que aconteceu? Na próxima vez, eu tremia, meu coração estava acelerado, todos os outros sintomas, mas eu não tive branco. E assim, e isso foi sintoma por sintoma. Depois, na outra vez, eu falei assim, gente, eu não quero me tremer, porque o tremedeira, as pessoas viam, né? Você estava com o papel na mão, o negócio ficava bem assim. E aí, segundo lá, eu fui e falei, não quero me tremer. Aí no próximo eu ia lá, não me tremia. No outro eu falava assim, gente, apesar de agora eu não ter branco, apesar de eu não me tremer, mas o meu coração tá tão acelerado que eu acho que eu vou desmaiar e infartar ali na hora, por causa de tão ansiosa. Aí no próximo era controlar o coração para que ele não ficasse tão acelerado, tão ansioso, tão desesperado. E assim foi indo, pessoal, os sintomas foram melhorando, as coisas foram acontecendo, ao ponto de que eu consigo agora falar com um nível mínimo de nervoso e ansiedade. E é isso que eu vou dar as dicas pra vocês nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Se você se identificou com essa história e você quer saber como que eu fiz pra ir me livrando de todos esses sintomas, acompanhe o canal, se inscreve, ative o sininho pra você ser notificado dos próximos vídeos. Se você já gostou desse vídeo, aproveita e deixa o like. Então é isso, pessoal. Esse era o vídeo de hoje. Eu vou gravar outros vídeos pra vocês sobre esse assunto, sobre a continuação dessa história, né? Mas esse vídeo tá grande demais. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.